Na sessão passada, como é do conhecimento de todos os senhores e das senhoras aqui presentes, houve uma votação e eu proclamei o resultado. Posteriormente, conferindo o quórum, eu percebi que não foi aprovado. E eu gostaria de ler a retificação que eu fiz em tempo para que possa ser votado juntamente com essa ata aqui. Retificação de resultado de votação plenária. A presidência da Câmara Municipal, o presidente da Câmara Municipal, Rubens Araújo da Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio da presente retificar o resultado anteriormente proclamado referente à votação das matérias legislativas que tratavam da alteração do regimento interno da Câmara Municipal e da alteração da lei orgânica do município. Após o encerramento da votação, na sessão ordinária do dia 11 de maio de 2026, houve a proclamação inicial de aprovação das referidas matérias por esta presidência. Contudo, em posterior conferência da votação realizada em plenário, verificou-se a ausência do quórum qualificado legalmente exigido para aprovação das proposições. As matérias apreciadas foram: projeto de resolução de número 13 de 2026, que altera o artigo 19 do regimento interno da Câmara Municipal para adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da eleição da mesa diretora para o segundo biênio. Projeto de resolução de número 04/2026, que altera o parágrafo 5º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Carolina para adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do prazo da eleição da mesa diretora para o segundo biênio. Nos termos do artigo 185, parágrafo 4º, as linhas D e E do regimento interno da Câmara Municipal, depende de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, a aprovação de modificação da lei orgânica do município e a aprovação de modificação do regimento interno. Desta forma, constatada a insuficiência do quórum qualificado exigido para aprovação das referidas matérias, a presidência declara a nulidade da proclamação anteriormente realizada, considerando-se os projetos como não aprovados por insuficiência de quórum legal e regimental. A presente retificação é promovida em estrita observância ao princípio da legalidade, da autotutela administrativa e das normas regimentais que disciplinam o processo legislativo no âmbito desta Casa de Leis, visando assegurar a regularidade, transparência e a segurança jurídica dos atos parlamentares. Palácio, vereador Celestino Carlos Pereira, aos 12 dias do mês de maio de 2026. Rubens Araújo da Silva, presidente. Concluiu aí, excelência? Sim, senhor presidente. Eu gostaria de inserir essa retificação na ata para que possa... em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com a retificação incluída por unanimidade. Mais uma vez, peço desculpa aos colegas, foi uma falha desta presidência, nós conferindo depois, posteriormente, nós em tempo, e os colegas já sabiam disso, que eu já informei no dia seguinte. Tem expediente, senhor presidente? Não, excelência, agora já é a ordem do dia. Senhor presidente, só questão de ordem. Na sessão passada, eu e o vereador Chiquinho, nós questionamos a respeito de um projeto que foi encaminhado para o Executivo sobre um empréstimo, e Vossa Excelência informou que está registrado em ata, que assim que o Executivo respondesse, o senhor colocaria para tramitar nessa casa. E o Executivo tramitou e eu, muito me entristece chegar aqui e não ver o ofício por me ler. Nobre colega, Vossa Excelência... Eu farei isso no momento oportuno, que é no momento do pequeno expediente, mas eu queria falar a Vossa Excelência aos presentes, inclusive os que estão em casa e todos os presentes aqui, que o ofício não foi respondido como determina a lei e como nós solicitamos. Então, aqui não, a resposta foi uma resposta sem responder os quesitos que nós respondemos. Mas nós vamos explicar detalhadamente. Agora vamos, hoje, como... Só para deixar claro, quem
diz que que está certo ou não é as comissões. O senhor encaminha lá, eles vão debater se de fato o projeto está certo ou não. O relator... Vereador, Vossa Excelência terá um momento para debater, e isso compete ao presidente, à minha pessoa, até o dia 31 de dezembro de 2026. Eu gostaria aqui de mencionar a todos, mais uma vez agradecer a presença de todos. A gente fica muito feliz em ver essa Câmara lotada, especialmente de servidores públicos, que são essenciais para a execução dos serviços públicos, especialmente saúde, educação, limpeza pública, e todas as áreas, independente da profissão que os senhores e as senhoras ocupam. Então, para nós é um motivo de muito orgulho, né, ter vocês aqui, independente da profissão que os senhores e as senhoras ocupam. Infelizmente, na maioria dos casos, das profissões não são valorizados com plano de cargos e salários eficientes, com reajuste de planos e de cargos e salários, e com salários mesmo defasados. Eu gostaria aqui de mencionar também, sempre quando tem muitas pessoas, eu gosto de mencionar esse artigo do regimento interno. E aí, que fique muito bem claro, o objetivo de ler esse artigo é somente de esclarecer que isso está no regimento interno, e esse parlamento, ele é soberano, mas tem regras, certo? Então, eu gostaria de ler o parágrafo 3º do artigo 141 do regimento interno. Ele diz o seguinte: qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto reservado ao público, desde que apresente convenientemente trajado, não porte armas, conserve-se em silêncio durante os trabalhos, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa em plenário. Eu estou falando isso porque, quando, se porventura houver alguma manifestação, nós temos que intervir, nós estamos respeitando o regimento interno, certo? E aqui, já passando, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos os senhores, mas especialmente do nosso secretário de Saúde, né? O secretário, para nós é uma satisfação recebê-lo aqui. A presença do secretário aqui, lógico que ele já veio outras vezes sem ser convocado, mas ela se deve ao fato, no momento, em uma convocação do Poder Legislativo, atendendo um requerimento do vereador Luan Diego Seixas, que eu vou já ler ele, em junho do ano passado. Então, esta presidência, que fique bem claro, eu preciso cumprir normas, eu preciso cumprir o regimento, eu preciso cumprir a lei orgânica. Então, eu teria que, em algum momento, convocar o nosso secretário para vir ao plenário atendendo o requerimento do vereador. E como é que vai se dar essa dinâmica aqui? Eu já comuniquei ao secretário quando ele chegou ali. O secretário, no primeiro momento... antes disso, acima de tudo, essa convocação, ela tem como objetivo principal a transparência e esclarecimentos à população. Saibam vocês que nós, independente de sermos vereadores de situação ou oposição, nós somos questionados diariamente pela população do nosso município, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da assistência social, seja na área da infraestrutura. Diariamente nós somos questionados. Então, o objetivo aqui principal é mostrar transparência e esclarecimento à população. Como é que vai funcionar a dinâmica dessa oitiva aqui do nosso secretário? Primeiro, o secretário ele terá 10 minutos para a exposição aqui da sua fala. Ele poderá falar de um panorama geral da saúde do nosso município, as ações em andamento que estão sendo desenvolvidas, planejamento e metas alcançadas ou não, situação atual do serviço prestado. Isso aqui são apenas sugestões, mas o secretário vai ficar à vontade e ele terá 10 minutos para fazer essa exposição. Na sequência, os vereadores
irão fazer os questionamentos. A preferência do vereador que vai iniciar é o vereador Luan Diego Seixas, porque ele é o autor do requerimento. E o artigo 220 do Regimento Interno, ele diz que, menciona que quem inicia é o autor proponente do requerimento. Cada vereador terá, e aí será dividido em blocos. O primeiro bloco, ele será tratado exclusivamente do TFD, tratamento fora do domicílio. O vereador, ele terá de 3 a 5 minutos, após a fala do secretário, para fazer seus questionamentos, começando pelo vereador Luan Diego Seixas. Depois, na sequência, aqueles que assim quiserem fazer os questionamentos. Depois, o vereador, o secretário terá até 2 minutos por perguntas, não é que ele tem que usar, por perguntas, ele pode usar mais ou menos, né, se quiser, por perguntas. Por exemplo, se tiver 5 perguntas, você terá o dobro, você terá 10 minutos para responder, certo? Mas você pode usar o tempo que você entender necessário. E aí, posteriormente, o vereador, se quiser, ele faz a réplica. Ok? Vossa Excelência entendeu direitinho, vereador? Era isso, eu já inicio passando a palavra. Alguma dúvida, colegas vereadores? Alguma dúvida sobre a dinâmica? Alguma dúvida sobre a dinâmica das perguntas? Senhor presidente, questão de ordem. A convocação, quando houve a convocação, o primeiro intuito seria sobre só o TFD, procede? Mas pelo que eu vi aí na dinâmica que o senhor está apresentando, requer outras coisas também? A convocação, ela foi sobre o TFD, agora isso não limita. O secretário de saúde, ele atua em diversas áreas, está lá nas funções do secretário. Então, eu não vejo nenhum problema, e não tem problema, o regimento, ele não fala nisso. Eu penso que a vinda do secretário no parlamento, para falar para a população que nos assiste em casa, para tanta gente aqui, eu penso que ele deveria aproveitar a oportunidade. Mas o secretário também não haverá, nenhum vereador, até mesmo porque nós estamos no parlamento, ele será impedido, fique bem claro isso, vereador João Filho, em nenhum momento o vereador será impedido de fazer um questionamento, mas também em nenhum momento o secretário é obrigado a responder. Senhor presidente, questão de ordem. Sim, excelência. A palavra já está com vossa excelência, vereador. Questão de ordem. Na seção 3, no artigo 220, ele diz que o teor, né, da convocação, ela é dita assegurada a preferência do vereador proponente da convocação, ou o presidente da comissão que solicitou. Como quem convocou foi eu queria que a gente focasse no tema TFD. Excelência, eu não posso, em que pese a importância do seu pedido, mas eu não posso limitar. E esse é o parlamento, é a casa do povo, e cada vereador que foi eleito aqui, ele tem a liberdade de falar aquilo que ele bem entender, ainda mais quando fala de um tema tão importante. Eu só li o que está no regimento. Cada vereador, após os questionamentos sobre o TFD, que Vossa Excelência deverá iniciar, será aberto temas livres. O vereador poderá perguntar qualquer pergunta pertinente às áreas da saúde. Obrigado. A palavra está com a Vossa Excelência, a palavra está com a Vossa Excelência, nosso secretário e vice-prefeito, Giliardi. 10 minutos. Já pode se dirigir, Cirial. Boa noite a todos. Agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Gratidão por Ele nos permitir, e mais uma vez, estar aqui nessa casa. Cumprimentar os vereadores dessa casa, em nome do vice-presidente João Filho, vereador João Filho. Aqui eu cumprimento os vereadores e todos os colaboradores dessa casa. Em nome da minha família, que eu agradeço a Deus. Quero aqui, em nome da minha irmã Iraildes, que ali está,
agradecê-los, né, por sempre estarem do meu lado em todos os momentos. Em nome de todos os colaboradores, da população de Carolina, que aqui se fazem presentes, cumprimento a cada um de vocês. E como é minha função, meu dever de um cidadão carolinense e de estar na função pública hoje, amigo Moura Filho, eu estou aqui na Câmara Municipal, através de um requerimento feito no ano de 2025, em junho, pelo vereador Luan Diego Seixas, a qual eu quero aqui externar toda a minha gratidão e a permissão de estar aqui nesse momento hoje. Afinal de contas, o que é público tem que se tornar público. Então, não tem nenhum problema que eu esteja aqui. E quantas vezes for necessário, como funcionário do povo que eu sou, que eu estou, estarei aqui à disposição de todos. Então, presidente, eu agradeço a cortesia da casa, por assim me deixar à vontade para 10 minutos fazer algumas explanações, mas, ao mesmo tempo, eu a devolvo, deixando assim com os vereadores, para que nós possamos enfatizar dentro do tema que nós vamos discutir aqui hoje, que é sobre o TFD, tratamento fora de domicílio, quando assim nós não temos o serviço a ofertar na nossa cidade. Então, nós não estamos falando de Carolina, estamos falando de nível nacional, onde existe para toda e qualquer situação o TFD. Então, eu gostaria aqui de agradecê-los por essa oportunidade, todos os vereadores, a qual tenho um grande respeito por essa casa, e deixo assim, presidente, à vontade para que cada um possa se manifestar e a gente buscar responder da melhor maneira possível. E dizer a vocês que eu estou apenas uma figura representante da saúde, que nós temos toda uma equipe que trabalha diuturnamente para poder, assim, entregar uma saúde digna e melhor para a população de Carolina. E junto comigo aqui estão eles, uma boa parte, a maioria, de coordenadores, diretores, secretários, servidores, para que assim, se houver necessidade, senhor presidente, cada um também possa esclarecer da sua pasta. Nós temos servidores das pastas distintas, a qual nós viemos aqui tratar nesta casa. Agradecer aqui também o apoio jurídico do nosso amigo Matos, que se faz ali presente. Também, presidente, caso tenha necessidade, do nosso aqui amigo, assessor técnico jurídico daquela Secretaria de Saúde, senhor Lucas, muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês, pelos colaboradores que aqui estão e pela população de Carolina, que é o nosso bem maior, qual nós estamos aqui para representá-los. Então, muito obrigado, eu devolvo ao senhor para que assim possa se proceder às perguntas dos nobres vereadores e nós respondermos de acordo com as necessidades que nós pudermos falar aqui, nesse momento. Obrigado, secretário. Secretário, o senhor pode ficar sentado, ficar à vontade. E aí nós vamos usar uma dinâmica para você ficar mais à vontade e tal. Aqui não tem nenhuma, essa questão de, não há nenhuma intenção e não é esse o objetivo de pressionar de forma alguma, não. Vossa Excelência tem a experiência e tem o comando da pasta que representa. Pode ficar, Vossa Excelência que sabe, se preferir. Tá bom. Boa noite a todos. Se preferir também ficar sentado, fica à vontade. Não, aqui assim tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Saúdo a mesa, no nome do meu amigo vereador, Senhor Oliveira, todos presentes, no nome do meu amigo Rivelino, subsecretário de Infraestrutura, no qual daqui a pouquinho você tem umas coisinhas que eu vou solicitar para o senhor, viu? Daqui a pouquinho. A respeito da convocação, isso muito me alegra, pela quantidade de pessoas aqui presentes, pela presença do secretário de Saúde. Foi uma convocação feita em junho de 2025, hoje, maio de 2026, o que me causou um pouco de estranheza foi a demora para ser marcada e a velocidade dela ser marcada ao mesmo tempo. Se fosse caso de necessidade pública, um ano, o senhor presidente tinha matado um bocado de gente. Mas, independente disso, fico muito feliz que houve a convocação, porque eu sempre falo, e vou usar de novo o amigo Rivelino, se um patroleiro ele errar a profundidade da concha lá para cavar, a rua vai ficar ruim. Mas se um técnico de enfermagem errar uma dosagem de medicação, é uma vida que se vai. Então, eu muito me alegro com a presença do secretário de Saúde, que veio, que mostrou que não deve, até porque se não tivesse aqui, estaria escondendo alguma coisa. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos vocês também pela presença. Eu queria, em relação ao TFD, é lógico que a gente não poderia deixar essa oportunidade passar.
Nós somos vereadores eleitos pelo povo para representar o povo e também para saber as questões básicas do município. Eu gostaria de saber ao senhor secretário 3 perguntas sucintas. A primeira, qual seria o prazo médio de resposta após ser solicitado o TFD por um cidadão? Qual o prazo médio? A pessoa solicitou para você, com quanto tempo ela vai te responder, né? Vai ser respondido e vai ser resolvido caso necessário. O segundo, que muito me alegraria se houver, porque eu realmente não conheço, e peço desculpa se houver, existe algum canal oficial que a gente possa acessar com as reclamações sobre o TFD? E a terceira, qual a quantidade hoje, desde o início do pleito, de TFDs negados? Quantos TFDs foram negados pelo município? A gente tem que saber também, porque muito se fala, mas até chegar a gente, não é dito esse valor, nessa quantidade de números. Então, muito me agrada a presença de novo, mais uma vez. A questão do TFD, pessoal, é uma questão que a gente foi bastante procurado no início do ano passado. E isso foi um dos motivos da convocação. Senhor secretário, caso necessite, a gente vai convocar novamente. Eu acho certo, eu acho correto, e qualquer secretário, ele é disposto a isso, de receber essa convocação. E como o secretário de Saúde fez, veio e vai responder a nossas perguntas. Correto, senhor presidente? Senhor secretário de Saúde, eu queria que o senhor me respondesse essas perguntas, tá? E fica mais uma vez a minha questão de razoabilidade, senhor presidente. Por que depois de quase um ano, o senhor não chamou o vereador que fez a convocação e falou: eu estou pensando em fazer tal dia, para a gente até mesmo organizar umas perguntas de como está feito. Mas a gente recebeu uma mensagem num grupo de WhatsApp, né? Se eu não me engano, salvo engano, sexta-feira, e para a reunião hoje. Então, 3 dias, a gente não teve tempo nem de ir visitar as pessoas que fizeram os pedidos para a gente. Então, como é uma coisa tão importante, passou-se um ano na geladeira e foi decidido no final de semana. Causa um afeto, um ataque à questão de razoabilidade, né, dessa casa. Os vereadores, eles não têm poder de fala, de decisão, infelizmente. Mas que bom que aconteceu, que bom que vocês estão aqui e que bom que vocês vão nos ajudar também sobre essas questões. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Talvez próximo vereador falar. Não, vamos... Senhor presidente, eu gostaria de responder em seguida, até para a gente não perder o foco. Mas antes de Vossa Excelência responder, eu só queria dizer ao nobre vereador Luan Diego Seixas... Senhor presidente, a pergunta foi para o secretário, deixa ele responder, que parece no final. O nobre vereador... Deixa o secretário comunicar o que foi respondido, depois o senhor fala, porque senão vai ficar esse embate aqui, a gente não consegue ouvir o secretário. O que nos surpreende é o vereador que propõe o requerimento para convocar. Aí eu não sou o responsável, vereador, se Vossa Excelência mudou de lado. Aí não compete a mim se Vossa Excelência mudou de lado. Agora, eu atendendo os reclames da população diariamente, o meu lado é o povo. Agora, se Vossa Excelência deixou o povo para atender os mandados do prefeito, aí eu não sei. Vossa Excelência está com a palavra, secretário. Senhor presidente, no caso, pessoal, assim, a minha secretário, o meu lado, secretário, o vereador, Vossa Excelência já falou. Tá bom. Vossa Excelência já falou. E eu mais uma vez, eu advirto o plenário, com todo respeito às opiniões, mas eu fiz questão de ler aqui inicialmente, justamente para isso. O artigo, eu fiz questão de ler o parágrafo 3º do artigo 141. E eu não gostaria de ter que parar novamente para falar isso. Secretário, a palavra está com Vossa Excelência. Pessoal, boa noite mais uma vez. Então, mediante as perguntas que aqui me foram feitas ao vereador Luan Diego Seixas, eu acredito que no começo da gestão tivemos algumas situações, sim, vereador, a qual a gente ainda não tinha uma lei, né, que instituísse e regulamentasse o TFD, que é o que foi criado de fato para assim atender
as necessidades daqueles que de fato precisam usar dessa ferramenta, do tratamento fora de domicílio. E como alguns critérios que têm que ser obedecidos, a lei municipal foi criada em 3 de abril de 2025, há exatamente um ano atrás, né, 1 ano e 1 mês, a gente pode assim falar. Então, daí para cá, eu acredito que hoje, né, a gente tenha problemas mínimos, algumas situações mínimas em relação ao TFD. Mas é como o senhor bem disse, um funcionário do povo, assim como ele é chamado, eu aqui estou. E respondendo suas perguntas, vereador, até 3 dias, né, algumas situações, dependendo de como seja, mas a gente nunca obedece a esse prazo de 3 dias. A gente sempre trabalha para resolver o quanto antes. E geralmente os TFD são programações continuadas, né, alguns TFDs novos, mas alguns que são praticamente permanentes. Então, todos os meses, nós temos esses pacientes que fazem uso do mesmo. Então, nunca se chega nesse prazo de 3 dias, mas é até 3 dias para que se seja feito. Muitos se reclamavam, de, às vezes, da burocracia. Não fomos nós, enquanto Secretaria de Saúde, instituição regulamentada do TFD. Nós obedecemos, trabalhamos, através de uma lei que foi proposta e aprovada por essa casa. Mas mesmo assim, é como a gente se diz, nós estamos tratando de saúde, nos colocamos sempre no lugar do próximo. E é por estar no lugar do próximo que a gente trabalha muito diuturnamente para assim entregar esses resultados com prazo bem hábil e rápido, para assim atender as necessidades da nossa população. Quem tem a prescrição médica, o pedido do TFD, é porque ele está precisando, não é, vereador Leonardo? Então a gente, como estamos ali responsáveis por essa secretaria, a gente logo de cara, a gente busca sanar essa situação. Sobre a questão do canal, vereador Luan Diego Seixas, nós temos um telefone, né, que é de responsabilidade do órgão TFD, que fica à disposição da nossa população. Nós não temos um canal online, algo do tipo, para assim atendê-los. Mas a gente tem esse telefone e tem diariamente o nosso pessoal que trabalha ali, né, das 7h30 às 11h30, da 1h30 às 5h30, e até quando tiver necessidade, esse povo estão ali se entregando. E eu quero lhe dizer aqui, vereador Luan Diego Seixas, que no ano de 2025, para ser mais preciso, nós tivemos aí 1.479 usuários do TFD, onde 11 processos foram indeferidos por questões de renda, né? Então, nós não estamos aqui para falar valores, mas sim para mostrar a realidade. Tem rendas superiores aí, que eu posso dizer a vocês, a 20 salários mínimos, que as pessoas às vezes buscavam ter esse direito. Então, infelizmente, não tem esse direito aquele que tem uma renda per capita nessa situação. Direito tem aquele cidadão que de fato precisa e se encaixa. E eu deixo aqui aos senhores, eu sei que vem outras perguntas, a necessidade que houver de sentar, de organizar, de buscar alinhar algum ponto que falte, que ache na necessidade, nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, jurídico que nós temos, nós estamos à disposição dos senhores, porque eu sei que nós estamos tratando com responsabilidade uma coisa que é do nosso povo, que é da nossa gente. Então, muito obrigado a cada um de vocês e o Luan Diego Seixas pelas perguntas feitas. Oi. Senhor presidente, gostaria de usar minha réplica. O próximo vereador. Gostaria de usar minha réplica. A réplica, isso. A réplica. Posso? Sim, deve. Obrigado. Senhor secretário, muito obrigado pelas perguntas, ou pelas respostas. A gente vê que os números de atendimentos são infinitamente superiores ao número de negados, né? Mas eu queria, de já, pedir ao senhor secretário que a gente, juntos, Secretaria e Poder Legislativo, criássemos algo para que possamos ter acesso, realmente. Porque o disse-me-disse é muito grande, né? Mas a gente precisa de dados mesmo escritos. Que a gente possa, um momento oportuno, estudarmos essa opção de fazermos uma questão de atendimento online ou até mesmo uma ouvidoria online, né? E sobre a questão do prazo, eu fico muito feliz que esteja já esse andamento, né, essa velocidade, e dizer que a questão de mudança de lado, o lado que a gente escolhe é sempre o lado do povo. Se você gosta ou não gosta, quem decide o que eu escolho para a minha vida sou eu. Então, se eu escolhi... vereador. Eu tenho meus minutos. Concluiu? Vossa Excelência. Ainda não, estou finalizando. Não, Vossa Excelência, a resposta.
todo mundo sabe por que Vossa Excelência está desse jeito. Você foi chamado pelo prefeito, Vossa Excelência tinha que falar dessa forma. E fica nervoso. Vossa Excelência, todo mundo sabe, vereador. Eu tenho mais informações. Se Vossa Excelência continuar assim, eu tenho mais informações, inclusive mensagens. Eu acho que se a gente... Vossa Excelência vai continuar me atacando ou vai continuar respondendo o assunto? Vou só finalizar, senhor presidente. Só vou finalizar. Então, muito obrigado ao secretário de Saúde pela presença hoje. Muito obrigado por estar aqui ouvindo os vereadores, respondendo os vereadores, né? E isso muito me agrada porque qualquer um dos secretários agora sabem que se a gente não estiver satisfeito com suas respostas, nós vamos sim solicitar uma convocação pela Câmara e que todos sejam conforme o senhor fez, de vir aqui, mostrar a cara e responder as perguntas. Muito obrigado, boa noite a todos. O próximo. Senhor presidente. Mas confesso a todos que é pela primeira vez que eu vejo isso. O vereador que convoca é contra o presidente, porque o vereador que faz o requerimento, bora dar ele andamento, é contra o presidente. deixar de explicação, bora andar. Pela primeira vez. Toda hora uma Mas explicação. é isso mesmo. Bora. Senhor presidente, Vossa- Senhor presidente, se o senhor me permitisse, eu queria só complementar, pessoal, esses dados que eu aqui passei agora há pouco, de atendimentos indeferidos, são do ano de 2025. E o vereador Luan Diego Seixas, até o momento de atendimento do mês de abril, né, que não se fechou o mês de maio ainda, a gente não contabilizou 100%. Foram atendidas 390 pessoas pelo TFD, onde indeferido nós tivemos 3 processos. Só para que assim o senhor fique atualizado. Obrigado, também de senhor secretário. 2026, Obrigado. tá bom? Vereador, Vossa Excelência? Próximo. O vereador Chiquinho, Vossa Excelência está incitando, eu acabei de ler aqui o artigo 141, eu vou ler mais novamente, gente. Aqui não tem nenhum doido não, presidente. Dá andamento. Bora. Eu peço, Selma, recolha todos os microfones, deixa só Ao 2 ditador, microfones ao aqui. ditador. Por favor, porque aqui, deixa eu falar um negócio para os senhores. Os senhores vereadores, enquanto eu estiver, não haverá baderna aqui. Esse regimento interno, essa lei orgânica e essa Constituição Federal será cumprida. Em que pese muitos... Selma, por gentileza, recolha todos os microfones. Recolha todos os... O Assis está aí? O Assis, servidor Assis. Chama o servidor Assis. Oi. Recolha o microfone ali, por gentileza. Domicílio, por gentileza, recolha o microfone ali, presidente. por favor. E como vai funcionar o debate? Recolha o microfone. Esse microfone... Aqui baixa o ditador e pronto. O vereador não pode ficar com o microfone não. Só vem Excelência, aqui. o Isso. comando da Rapaz, sessão... que vergonha, rapaz. Que vergonha. Recolha o microfone. Recolha o microfone. Recolha o microfone do vereador João Filho. Senhor presidente, eu sou o Ah. próximo. Recolha. Próximo. Senhor presidente, Eu vou suspender a sessão por 5 minutos e o vereador Chiquinho, Vossa Excelência, lá no gabinete comigo, para conversar comigo. Isso. 5 minutos. Registre em ata. 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 Registre em ata o desrespeito. Mas Vossa Excelência não é peão meu, mas é peão do Jaime. É peão do Jaime. É peão do Jaime. Inclusive, Vossa Excelência já está sendo investigado. Vereador, Vossa Excelência vai continuar? Vossa Excelência vai continuar? Vai continuar falando? Vai continuar falando? Vai continuar falando? Vossa Excelência envergonha esse parlamento. Meus Vossa amigos, Excelência vamos continuar, envergonha. meus amigos. Vossa Excelência,
Todo mundo sabe, Vamos focar vereador. no assunto, vamos focar no Todo assunto. mundo sabe. Todo mundo sabe que Vossa Excelência está aqui porque Vossa Vereador Excelência Chiquinho. comprou voto. Vereador Chiquinho. Porque Vossa Excelência comprou voto. Todo mundo sabe. Vereador Chiquinho. A sessão Vereador está Chiquinho. suspensa por 5 minutos. Vereador Chiquinho, questão de ordem. Vamos aproveitar o nosso secretário de saúde que está aqui. Vamos aproveitar o nosso secretário de saúde que está aqui. A vamos sessão responder. está suspensa por 5 minutos. A população precisa ouvir, gente, no secretário, nós viemos para isso. Eu quero só falar, Vossa Excelência. Vossa Excelência, o artigo 35, inciso F, me garante o seguinte, que para manter a ordem no recinto da Câmara, eu posso conceder a palavra aos oradores, como posso cassar a palavra. Então, Vossa Excelência, a palavra de Vossa Excelência está cassada. Vossa Excelência só poderá usar na hora do questionamento ao secretário. Se Vossa Excelência não aprendeu, não leu o regimento interno, Vossa Excelência tem que cumprir lei. Por isso, eu falei, enquanto eu estiver aqui, esse regimento será cumprido. Tudo que eu estou falando aqui, ele está no regimento, ele está no regimento. Voltando aos trabalhos, o próximo vereador a fazer o questionamento sobre o TFD. João Filho. Oi. Oi. Tá ligado, Excelência. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta rica oportunidade de estar aqui na Casa do Povo, saudar a mesa, na pessoa do nosso vice-prefeito, secretário de Saúde, que tem feito um belíssimo trabalho aqui no nosso município. Quero saudar a plateia, na pessoa do meu grande amigo Jefferson, que está ali. Sempre muito bom lhe ver aqui, meu amigo. Sempre. Não é porque você é servidor, não. É porque sempre você está aqui nessa casa. Sempre temos lhe visto aqui, lhe acompanhado. Em seu nome, quero cumprimentar todos os servidores, todos cidadãos carolinenses que estão aqui essa noite presentes. Senhor presidente, eu questionei a convocação como no início, porque foi proposto a convocação para se tratar do TFD, na época. E, como já foi debatido aqui por alguns colegas, eu, enquanto vereador, eu tenho um costume, que uma das coisas que eu mais gosto é de ir nas secretarias. Sempre vou, sempre busco informação. O vereador Leonardo, quando era secretário de saúde, sempre ligava para ele, sempre foi muito bem atendido. E os demais secretários também. E, nessa gestão, eu acho que uma das secretarias que mais eu tenho ido é a Secretaria de Saúde. E sempre tenho sido muito bem recebido pelo nosso secretário, pelo meu amigo Igor, todos os profissionais da saúde, né? E no hospital também. E eu fico muito feliz. Meu amigo, senhor secretário,
Veio um projeto para essa casa se tratando do TFD ano passado. E foi votado aqui nessa casa. E quando houve a votação, quando o projeto foi aprovado, né, de fato houve alguns questionamentos. Isso procede. E quando começou a haver esses questionamentos por parte da população, de imediato alguns vereadores foram até a secretaria, inclusive eu fui um, e pedi flexibilidade em algumas situações. E o senhor, de pronta resposta, disse: João, nós estamos aqui para fazer o melhor pela nossa população. O senhor sabe também, eu vou concordar aqui com alguns colegas, a cobrança, a população realmente nos cobra. Procura os vereadores, né, procura o prefeito, você também, de modo geral, há esse questionamento. E a gente pôde ver e acompanhar que melhorou muito também a questão do TFD. Agora, senhor secretário, eu me lembro bem muito de uma fala que eu lhe disse, que realmente tem que ter mais sensibilidade, né? Eu acho que quando uma pessoa vai procurar o TFD, realmente ela precisa. E eu peço, em nome do povo carolinense, enquanto vereador também, escolhido pelo povo no meu segundo mandato, eu queria refazer esse pedido a Vossa Excelência, que possa ter um olhar especial, né, para atender a nossa comunidade da melhor maneira possível. Esses dias eu estive lá com você, né, pude ver uma melhoria na Secretaria de Saúde, onde o senhor colocou mais bancos ali para atender a nossa comunidade, né, tem uma aguinha gelada. Então, eu quero aqui, senhor, meu secretário, nosso secretário, lhe dizer, né, que você e toda a sua equipe, de fato, possa ter esse olhar, né, mais carinhoso para receber o nosso povo. O Luan fez uma pergunta interessante aqui quando se trata do tempo, né? Você disse que o máximo 3 dias. Ontem eu tive com um grande amigo, o Tiringa, e ele me dizendo que chegou uma mensagem para ele, né, dizendo que ele teria que estar em Imperatriz na segunda. Chegou na sexta à tarde e ele teria que já estar na segunda. Então, às vezes, assim, me lembrando aqui, como eu lhe disse também, seria importante essa questão dessa listagem das pessoas que mais precisam, né, para que possa ter uma agilidade maior e melhor também, em alguns casos também. Porque, como ele me disse, né, aí fica até difícil ele procurar o TFD, porque, como chegou na sexta à tarde, né, 2 horas ou foi 3 horas da tarde, então ele já teria que ir hoje, na segunda-feira. Então, assim, era importante, secretário, ter um plano de emergência nesse sentido, porque às vezes não é nem pelo que o paciente quer, não. Às vezes chega a mensagem: não, você tem que estar aqui tal dia. Então, esse é o meu questionamento, que possa ter uma agilidade maior para essas pessoas que já estão cadastradas, né, para quando se vai se buscar o TFD. Boa noite, meu muito obrigado. Secretário, nós vamos mudar a dinâmica aqui, nós vamos deixar que todos os vereadores sobre aquele tema. Aí Vossa Excelência vai fazer as anotações e o senhor responde todos. Mais algum vereador quer fazer o questionamento sobre TFD? Aí logo que não houver mais vereador inscrito para fazer questionamento sobre o TFD, aí a gente... Não, logo que não houver, aí a gente passa para os outros temas livres. Sim, vereador. Tem a réplica. Então tem que ser. Vossa Excelência queria... tem a réplica, é isso mesmo. Eu só peço que respeite o tempo, nobre secretário e vereadores. 2 minutos. Mas Vossa Excelência usou 6. Eu usei quanto na primeira resposta, presidente? Usei... Foi. Bom, pessoal, não foi pergunta, né? Eu entendi a colocação do vereador João Filho. E eu lhe garanto, vereador João Filho, como eu lhe falei, nem sempre a gente usa da lei, né? Essa sensibilidade, ela existe, né? Tanto que em todas as nossas conversas, nossas reuniões com nossos servidores, nós sempre fazemos, a primeira palavra é essa: acolhimento, né? O como acolher. E eu lhe garanto que esse acolhimento ele é bem feito, né? Mas se houver alguma situação, chega até o senhor, que
de fato não tenha sido bem acolhido da forma que deva ser acolhido, que nos procurem. Nós só vamos conseguir resolver o problema se nós tivermos conhecimento dele. Então, se a gente não tiver conhecimento, a gente não consegue resolver. E por questão de ética, questão também de que nós temos muitos servidores. Se às vezes acontecer de um servidor não fazer o seu papel como deve ser, de servidor público de fato, nos passe. Porque também, sem um nome, a gente não consegue resolver. Mas essa sensibilidade ela é importante, mas eu quero dizer ao senhor que ela é feita desde a porta da entrada até onde se procura os serviços. Tá? E a orientação é sempre essa, que todos recebam bem e trate bem a nossa população, de A a Z, sem distinção nenhuma. Em relação a agendamentos, infelizmente, tem algumas situações que elas não dependem só de nós. Né? Nós temos esse trabalho da Secretaria de Saúde, todos os órgãos responsáveis, como estamos tratando de TFD, de avisar antes, na questão do amigo Tiringa, qual você citou. Infelizmente, tem alguns agendamentos que eles chegam para a gente para ontem, não é nem para hoje. Então, não depende só de nós também. A gente tem tentado melhorar isso via regulação imperatriz, mas a gente ainda tem algumas situações que ainda não condiz com a nossa realidade. Mas, mesmo assim, a gente se dispõe a resolver, como foi resolvido hoje, do amigo Tiringa, ao qual você me ligou ontem, e assim a gente resolveu, para assim ele estar lá hoje, juntamente com o que foi agendado, e para que ele possa ter o seu tratamento digno e continuado. Bom, meu irmão? Obrigado. Próximo. Pessoal, é o seguinte. Eu vou até levantar. Eu prefiro ser chamado de ditador do que... Eu prefiro ser chamado de ditador do que de palhaço. E aí os senhores vão entender. Eu vou ler novamente, pela última vez. E aí vou tomar todas as medidas que o regimento me... Desde o convite para retirado do plenário, porque eu não posso, como presidente desse parlamento, eu não posso, como presidente desse parlamento, um advogado, e não ver a lei respeitada. Então, que os senhores, em sua maioria, que não queriam estar aqui. Eu sei porque eu tenho mensagem de grupo de WhatsApp e de servidores que me ligam, me passam no privado, que estão aqui, inclusive tem aqui, porque foram obrigados a estar aqui. Vocês, os senhores. Então, eu, pela última vez, eu vou ler mais uma vez, eu irei mais uma vez. Não tem nenhum problema. Eu prefiro ser chamado de ditador do que de não cumprir o regimento desta casa. Eu vou ler mais uma vez, os senhores, para ficar mais claro, e as senhoras. Parágrafo 3º do artigo 141 do regimento interno da casa diz o seguinte: qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto reservada ao público, desde que apresente-se convenientemente trajado, não porte arma, conserve-se em silêncio durante o trabalho, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa em plenário, atenda a determinação do presidente. É o que está aqui. Então, qualquer manifestação nesse sentido, eu irei suspender a sessão e eu posso muito bem determinar aqueles que estão se manifestando que está ferindo o regimento, a saída, bem como posso solicitar reforço policial, se assim eu entender. O que eu estou falando aqui está no regimento. Está no regimento. Está no regimento. Então, eu vou deixar, eu irei continuar, mas se houver continuar, eu farei isso.
Senhor presidente, antes de dar continuidade, não querendo interromper, eu gostaria de deixar registrada a minha sincera tristeza pela qual essa sessão, essa convocação se tornou. Eu acredito que um tema tão relevante, tão importante, deveria ser, no mínimo, levado e tratado a sério. É por isso que nós escolhemos esse lugar para falar sobre isso. Eu sou vereador, estou no papel e na condição de fiscalizar, mas eu estou gestante e um ambiente adoecedor como esse não me faz bem. Então, eu quero deixar registrado a minha saída agora da sessão, tá bom? Olha, é lamentável, e é lamentável ver não uma vereadora, é lamentável ver uma sobrinha, na situação, ela tá tremendo, a Yara está tremendo, faz hora que ela fala isso aqui. Então, Yara, eu lamento muito, eu peço desculpa pelo que está acontecendo, que Deus abençoe. Eu espero que essa saída da Yara, e a Yara aqui não é atriz como o prefeito falou. A Yara está passando mal, provavelmente vai procurar o médico agora. Então, nós não iremos permitir, mesmo com a vereadora, a única mulher que representa muito bem e que nos orgulha nesse parlamento, ter que sair da sessão, após eu ter pedido várias vezes para o público respeitar o regimento. Senhor presidente. Então, senhor presidente. Sim, vereador Saniel. Boa noite. Eu gostaria de pedir respeitosamente que a gente continuasse com o tema abordado, porque eu tenho algumas perguntas para fazer. Sim, vereador, consegue trabalhar. Vereador Saniel, olha só, nós temos aqui uma vereadora que está passando mal, aí eu não posso parar? Compreendo e respeito essa decisão. Nós temos uma vereadora que está passando mal e eu não posso parar a sessão? Não, mas não é o motivo. Ela está se retirando por causa do decorrer da secretária, sessão, eu peço que registre todo o ocorrido, e peço DJ Nativa, que presta serviço público, que vire uma câmara exclusivamente para o público. Eu peço que vire uma câmara dessa, só irei iniciar a sessão exclusivamente para o público presente, para que a gente possa continuar. Qual que será a câmara? Podemos continuar? Nativo, qual que será a câmara, Nativo? Coloque ela no ponto. Retornando os trabalhos, ok, eu peço que essa câmara fique ligado, direto. Continua, quem é o próximo, vereador? Próxima pergunta sobre o TFD. Continuando, reinicia os trabalhos. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa aí em nome do nosso presidente, doutor Rubens, ao secretário Giliardi, por ter vindo aqui a essa convocação aí do vereador Luan, né? E a gente se entristece, peço desculpas, Giliardi, por esse momento aqui. Eu acho que a gente, enquanto representante da população, a gente tem que ser e tem que dar exemplos, né? O que vai pensar de nós, enquanto vereadores aqui hoje,
as pessoas que estão realmente tendo dificuldade no TFD, ou então em qualquer outro assunto de saúde. E a minha pergunta mais aqui, Giliardi, é se você concorda integralmente com a lei que foi aprovada aqui pela Câmara e sancionada pelo Executivo, né? Ou se você tem algum ponto que discorde, porque eu tenho, né? Quais são os critérios para solicitar o TFD, até nos critérios quando for em urgência, né? Que a gente sabe que, como você bem falou aí, respondendo o vereador João Filho, que a gente sabe que tem casos que são urgentes, que chegam na sexta, que tem que estar lá na segunda, e aí pode chegar já à tarde e já não ter como fazer o TFD, eu entendo isso também. Mas a nossa visão, enquanto vereador, e que a gente recebe também muitas cobranças em relação ao TFD, eu acho que você fala uma palavra aí que acolhimento, né? A maior reclamação que a gente recebe aqui é exatamente isso, é a falta de acolhimento, né? Eu acho que uma informação bem dada para a população, ou bem explicada, as pessoas elas não transformam aquilo ali em algo muito negativo. Vou dar um exemplo comigo, que não foi a questão do TFD. Eu fiz uma cobrança somente para pintar, colocar o nome do Centro TEA. Era só isso, Centro TEA. A resposta que eu tive do servidor, mas não foi o servidor que deu, depois eu lhe passo o nome, foi uma terceira que me disse, diga para o Léo que aqui é o restaurante popular. Aí eu respondi para outra pessoa que me passou, diga para ela que amanhã eu devo estar indo aí almoçar. Pronto. Então, eu acho que falta muito disso, o acolhimento, né, do TFD, o acolhimento nas unidades, o acolhimento com o tratar. Às vezes o Leonardo não é da base, né, mas não é porque eu sou da base, que a informação ela tem que chegar ríspida para mim, né. Eu estou ajudando muito em relação a alguns exames, eu falei isso para o João Filho, algumas consultas, até cirurgias, e essas pessoas, todos têm marcação, né? E na maioria das vezes eu estou dizendo, ó, procura a secretaria para a questão do TFD. Teve algumas respostas que já chegaram para mim e falaram assim, Léo, falaram lá que vão analisar, falaram lá que tem que se atualizar disso. Mas se tem a marcação e está tudo certinho, não tem nada, né? Conseguir para a pessoa, né? A gente sabe que é uma população carente e quem já cobra muito da gente, que anda atrás da gente para conseguir essas coisas, eles não têm tanto recurso para estar indo para a Imperatriz ou para São Luís, onde for esses atendimentos. Então, era somente essas perguntas e também pontuar essas questões de acolhimento, como bem disse ali o vereador João Filho também no sofá. Bom, respondendo aqui a pergunta, um pouco dos relatos do vereador Leonardo, a qual já esteve ele na Secretaria de Saúde por 5 anos, e é como eu digo, a gente se sensibiliza com o próximo, e é por sensibilizar com o próximo que nem sempre a gente obedece o que está na lei, né? E eu sei que às vezes, muitos que estão precisando, às vezes tem aquela angústia de resolver o quanto antes. Então é por isso que através da fala do vereador João Filho, a gente, enquanto secretaria, nós buscamos dar uma comodidade melhor para a nossa população que procura o sistema de saúde, em especial a secretaria, para tratar de TFD, como nós estamos falando aqui. E a gente conseguiu melhorar essa receptividade, assentos, climatização, bebedouros, e assim esse atendimento também para quem precisa do TFD. Infelizmente, esse grande número de procura, às vezes faz com que demora um pouquinho a questão do atendimento. Há todo um processo. Então, não é simplesmente entre o primeiro paciente para ser atendido, que foi requerer o TFD, o atendimento dele durou 1 minuto, um exemplo, né? Dura bem mais. Então, às vezes, tem-se um tempinho de espera, 30, 40 minutos, que gera, né, esse transtorno, às vezes, das pessoas esperarem. Nós tivemos uma melhoria bem significativa, que eu posso lhe dizer, vereador Leonardo, em relação à questão de processo TFD, como era montado antes. É como o senhor sabe, o primeiro processo, quando ele é montado, existe uma burocracia maior, que é levar tudo que você tem de documento, RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de endereço, laudo médico, para assim ser montado o TFD. Depois que ele é montado, quando todas as vezes é solicitado, não precisa mais dessa documentação. Ela é renovada a cada 12 meses, ou seja, eu tenho 1 ano para me poder ficar fazendo o meu translado do TFD sem necessitar de tudo isso que eu falei agora aqui. O que precisa é de uma nova devolutiva quando o médico pede, né, que se retorne. Sobre a questão dessa parte, igual eu falei para o senhor, nós estamos à disposição, enquanto secretaria, a gestão municipal está à disposição
para, se assim os senhores entenderem, a gente buscar, né, alinhar aquilo que ainda se falta para que seja alinhado, nós somos favoráveis sim, porque nós estamos falando aqui do povo de Carolina. Nós estamos falando de quem de fato precisa. Então, o nosso dever é esse. E sempre será a nossa população em primeiro lugar. Então, nós estamos de portas abertas. Esse critério para a solicitação de TFD é o critério a solicitação médica. O médico indicou, vou dar um exemplo aqui, ele precisa da ala de ortopedia mais avançada. Ele vai ter que ir para o grande centro, que é a Imperatriz, o qual nós somos regulados. E para ele ir para lá, ele necessita do TFD. Então, com esse pedido médico, com esse laudo médico, nós montamos esse processo através da documentação que eu falei anteriormente. Essa questão acho que o senhor, foi as perguntas que o senhor fez, um comentário do Centro TEA. A gente já está providenciando sim, nessa pintura de lá, nós temos um pintor para fazer todo o logomarca, o que precisa ser feito, e ela vai ser feita também, porque ela merece ser identificada. Inclusive, eu quero dizer aos senhores que a gestão municipal, o nosso prefeito Jaime, a Secretaria de Saúde, nós estamos trabalhando para que aquele Centro TEA se mude dali. Aqui tem profissionais do Centro TEA, que aqui estão, que eu quero aqui agradecer imensamente a cada um de vocês, que nós sabemos que não é o local adequado, presidente Rubens, para se trabalhar ali. Até mesmo que nós estamos falando de uma BR, e nós estamos tratando com criança, com transtornos do autismo. Então, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode se deparar com uma situação que ela não é desejada. Então, com muita responsabilidade dizer, nós já estamos trabalhando para que ele mude nessa característica do Centro TEA, o prédio, a gente possa enviar esse atendimento para outro lugar, com mais conforto, mais segurança, para assim atender a população que precisa. E aproveitando a oportunidade, nós temos todos os profissionais, desde a recepção, para atender a população de Carolina conforme as suas necessidades. Muito obrigado. Continua a réplica. Era só se concorda com a lei. Eu falei para o senhor que concordo no começo, inclusive que nós estamos abertos para sentar, se assim tiver o entendimento de que tem que se melhorar, fazer algumas modificações, alguns ajustes. O dia a dia que se aprende, não é, vereador Lindomar? Então, é para isso que nós estamos servidores do povo. Para aquilo que ainda não está adequado à nossa população, a gente buscar adequar. E nós estamos, sim, lá preparados para poder atendê-los, nos reunirmos, Poder Legislativo, Executivo, Secretaria, os nossos procuradores, para assim a gente alinhar e chegar num denominador que seja sempre a nossa população. Vereador Marquinhos. Senhor presidente. Desculpa, vereador. Não, negativa, Maria. Você é doido? Vai lá. Boa noite a todos novamente. Cumprimentar a mesa, em nome do nosso secretário de Saúde e vice-prefeito Giliardi. Seja bem-vindo a esta casa, a qual você prestou um ótimo trabalho. Viu? Você é exemplo para nós aqui dentro dessa casa, Giliardi. Cumprimentar a plateia, em nome do colaborador Lucas Miranda. Também como um funcionário da saúde, sempre nos responde com muita responsabilidade e tira todas as nossas dúvidas sempre que necessário. Muito obrigado, meu amigo. Sintam-se todos cumprimentados. Boa noite. E dá uma boa noite ao nosso secretário adjunto, Caio Reis, da Secretaria de Agricultura. Seja bem-vindo a esta casa. Meu querido secretário, essa convocação era para junho de 2025, então muitas problemáticas que naquele momento estavam, hoje já estão bem solucionadas. Então, eu tinha até uma lista ampla aqui para lhe fazer, mas que eu fui só rasurando o que o senhor já tinha resolvido. Parabéns de já, viu? Por isso. Mas, voltando ao assunto, eu tenho alguns questionamentos, sim, para lhe fazer. Eu quero saber qual a logística usada para atendimento fora de domicílio e se o município oferece transporte próprio ou terceirizado. Quero saber também se o recurso recebido cobre o custeio do TFD e se o município complementa esse recurso com recurso próprio. E a última pergunta que eu tenho para o senhor é quais são as maiores dificuldades financeiras do programa hoje existente? Para hoje é só isso. Meu muito obrigado, viu? Secretário, a palavra está... Você fez pergunta, questionamento? Não, né? Fez? Bom, pessoal, aqui, voltado às perguntas do vereador Saniel Oliveira, eu quero lhe agradecer aqui,
né, por esse prestígio. Eu estive vereador por 2 mandatos nessa casa, e a bandeira que eu defendo até hoje, a população de Carolina, nosso povo. Né, e agradecer todos os nossos servidores da saúde. É como o senhor disse, esse é um questionamento, uma cobrança nossa, enquanto secretário que estamos. Todas as respostas necessárias, através de ofício, elas são cobradas, né, que seja entregue no prazo hábil para os senhores, porque eu sei que vocês estão aqui como representantes do povo e precisam dar uma resposta para a população. Então, vocês sempre terão esse respeito, essa admiração daquela secretaria. É justamente por isso, para a população ter a resposta que precisa, que merece. Então, muito obrigado a todos vocês, os colaboradores, que assim fazem uma saúde melhor todos os dias para a nossa população. Sandra Oliveira. A réplica. Eu muito me alegra, né, vereador Rubens, eu vou responder as perguntas dele agora, né? Porque, de fato, nós conseguimos, como eu falei para o senhor, tudo que é novo é necessário que se ajuste. Então, até para a nossa população, foi uma situação nova o TFD, a lei. Então, graças a Deus, a gente conseguiu solucionar e eu não tenho dúvida que nós estamos andando no caminho certo. Né? Então, solucionamos, sim, vários problemas. Tratamento fora de domicílio, como foi bem perguntado pelo Leonardo, agora reforçado por você, o critério é o médico que define. Né? Tem algumas situações, um exemplo que eu vou te dizer, é aéreo. Nós temos 2 pacientes que é aéreo aqui em Carolina. Solicitação médica. Aí é um transporte próprio. É o médico que define, é ele que fala qual o transporte que eu devo usar. Aí é um leito, é um ônibus-leito que eu devo pagar a poltrona para o paciente. Então, quando ele necessita de um transporte próprio, quando o médico tem essa indicação, o município ele arca com a despesa. Ele manda o transporte, ele manda o servidor para, assim, atender as necessidades desse paciente, onde quer que seja o destino dele, Imperatriz, São Luís, Caxias, onde assim seja, a gente atende esses critérios. O custeio do TFD. Né, o custeio do TFD, a gente tem até esse número aqui, vereador Saniel, e onde foi feito remanejamentos ano passado, para a gente assim poder complementar. Né, o custeio do que tinha não foi o suficiente. Então, a gente fez remanejamento na parte de saúde e a gente entregou, né, uma despesa aí de 840, 246,49 no ano de 2026, chegando a quase 900 mil, que é um teto que a gente imagina que supra essa necessidade. Tá? Então, é mais ou menos dessa forma que é aplicado. Sobre dificuldades financeiras do programa. Como eu tenho mostrado para o senhor, quando tem alguma necessidade dessa dificuldade, a gente remaneja e a gente faz, né, através da gestão municipal. Tá bom, vereador Saniel? Só voltando à primeira pergunta que eu lhe fiz, eu lhe questionei sobre fora do município, fora do estado, perdão. Não, esse translado ele não é feito dentro do nosso TFD. Esse TFD nosso ele era interestadual do caso que o senhor está me falando. Um exemplo, Goiás, São Paulo, aí ele tem que requerer direto do estado. O estado ele tem esse programa, que o usuário faz esse requerimento através de via estadual e ele faz assim um interestadual, de um estado para o outro. Então a gente tem a responsabilidade de tramitar dentro do nosso estado de ofício, que no caso até São Luís, né, que é a nossa capital. Entendo, mas o senhor também pode utilizar recurso próprio para fazer isso, né? Dependendo da urgência. Vereador Saniel, eu lhe garanto uma coisa assim, todas as urgências necessárias elas têm sido correspondidas, isso eu lhe garanto. Então assim, a gente tem feito, né? A gente não deixa, e assim, não foi uma pergunta que o senhor me fez, não sei se algum outro vereador irá fazer, mas eu sempre digo assim, quando as pessoas me questionavam, a gente nunca negou um TFD. Né? Como o senhor pode ver que alguns foram indeferidos por questões salariais, de rendas que não se encaixam dentro do programa. E como eu lhe digo, nem sempre a gente usa da lei. A gente tem a sensatez e a sensibilidade também de olhar caso por caso, né? Da gente poder dizer assim, vamos ajudar. Nós temos uma regulamentação através de uma comissão, né, que é feito um médico, um assistente social, um assessor técnico jurídico. Então tem toda essa assessoria para a gente poder montar, né, essa ficha do paciente para poder ele ter direito ao TFD. Certo. Djalma, muito obrigado por todas as suas respostas. E quero também parabenizar a gestão municipal, em nome do prefeito, por saber que ele está usando recursos, entendeu? Da saúde também para ajudar nesse custeamento, sabendo da dificuldade encontrada nele, viu? Parabéns a você, toda a sua equipe e a prefeitura. Viu, meu? Muito obrigado. Mais uma pergunta, vereador Marquinhos Cirilo. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do meu amigo João Filho, vereador João Filho, vocês todos cumprimentados. Cumprimentar os nobres vereadores, em nome da pessoa do senhor Raimundinho, vocês todos cumprimentados.
e cumprimentar a plateia em nome da diretora do hospital, a senhora Manuela. Sintam-se todos cumprimentados. Senhor presidente, quando, em meados de junho do ano passado, quando foi colocado, a pedido do vereador Luan, a votação da convocação do secretário, aquele tempo estava tendo um questionamento muito grande sobre o TFD. Inclusive, teve um questionamento do vereador Marquinhos Cirilo, com a pessoa que estava aqui na época, que teve todo o apoio do vereador Luan, a respeito da pergunta que o Saniel fez, que o tratamento dessa pessoa era fora e o prefeito não estava ajudando, fora do Estado, que a obrigação é do Estado, não do município. E eu fui até a secretaria, onde eu conversei com o jurídico, o doutor Lucas, pelo qual me atendeu muito bem. Eu quero parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que você está desempenhando lá naquela secretaria. E eu entendi, eu fui em todos os setores, falei com o Giliardi e entendi. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta, até fugir um pouco do protocolo, senhor presidente, que Vossa Excelência me permita, saber do vereador Leonardo, que é o ex-secretário, como que ele fazia para fazer a prestação de conta do TFD na época dele. Porque, pelo que eu entendi, lá na nossa secretaria, eu não vi como que era a maneira que eles faziam, não sei se era cabine de voto, o que era, eu sei que era fácil. E como o presidente falou que a lei tem que ser cumprida, e eu respeito a lei, eu gostaria, antes de eu fazer as perguntas do secretário, saber de Vossa Excelência, que eu tenho maior respeito, admiração pelo trabalho que você vem desempenhando aqui no Legislativo, como você fazia para fazer a prestação de conta na sua época, antes de eu fazer a pergunta. Mas só para deixar bem claro, Excelência, que o convocado aqui não é o vereador Leonardo, é o nobre secretário Giliardi. É só como o presidente colocou a Câmara virado para o povo de Carolina, eu gostaria que o povo de Carolina soubesse também como que era na época da e-gestão. Assim que teve a convocação do Giliardi, eu acho que estava tendo muito questionamento em relação ao TFD. E eu até falei para o Marquinhos Cirilo algumas situações, exatamente de questões de falar que lá era cabide de emprego, né? E eu fui cabide de votos, né? Eu acho importante, não só o Leonardo, mas a gente, enquanto Câmara, convocar todos os outros servidores, a dona Yolanda, o Tiago, a filha do Hernandes, né? Quem trabalhou no TFD, para ver como é que era feito lá. Qual é a diferença, né, de quando era solicitado e que eles estavam lá para hoje? O que eles pediam a mais, né? Qual era essa dificuldade? Se existiu ou se não existia, que existia também dificuldade. Porque aí eu acho que a gente vai acabar de vez, Marquinhos, essa questão de falar assim, lá era cabide de voto, lá era não sei o quê. Porque se ficar só eu aqui, né, sem ouvir as outras pessoas também que estavam lá, vai ficar uma briga política. Então chame a equipe de hoje com a equipe do passado, coloque todo mundo aqui e que se discuta como é. Que se o Marquinhos sabe da informação dessa questão, então a informação ela pode ter vindo, infelizmente, às vezes da secretaria, que falou isso. Então, que venha aqui a dona Yolanda, que venha a filha do Hernandes, que venha o Tiago, que venha todo mundo que passou por lá, né? Para a gente esclarecer de vez essas questões, essas informações, essas dúvidas, porque eu digo para vocês, eu nunca fiz nenhum pedido para ser feito TFD, até porque todo TFD ele é mandado um processo para a prefeitura. Todos, né? Da mesma forma que o Giliardi faz, era feito antigamente, e não só na gestão passada. Eu acho que desde quando é feito TFD aqui em nosso município, que é dessa forma. Não tem como eu mandar uma pessoa se ela não tem marcação. Né? Não tem como. Não tem como fazer um pagamento, ele já sabe disso, se ele não tiver a marcação. Né? E, inclusive, eu falei isso para o João Filho um dia desse. Ano eleitoral, pode ver que esse ano vai ser o maior gasto de TFD, vai ser agora. Porque é eleição de governo. E aí, melhora, libera mais coisa, tem mais acesso, a gente sabe disso. Né? Então, eu acho que também, da mesma forma que foi feita essa convocação, que se convoque todas as equipes, as duas, a
aqui está e aqui esteve para a gente esclarecer essas coisas. E às vezes a gente não ficar culpando o Leonardo, a Dona Yolanda, todo mundo que passou lá pelo TFD. Vereador, a pergunta que eu fiz a Vossa Excelência qual era o critério que você usava da prestação de conta. Era isso, eu não questionei se a Yolanda, se a Daniela, como é que não. Como que era o critério? Porque o critério que hoje é adotado pelo secretário de Saúde, pela gestão municipal atual, é um critério respeitando a lei. E muitas pessoas me questionavam, dizendo, mas naquele tempo era fácil, era assim, só bastava isso. Então, eu não fiquei satisfeito com a resposta, mas tudo bem. Mais algum colega quer falar sobre, para a gente passar para o próximo? Por quê? Não, você vai fazer pergunta? Opa, desculpa. Tá. É porque de 2 a 3 minutos e Vossa Excelência, mas não é nada. Não, mas eu pensei que 2, 3 minutos era para pergunta. Para o secretário. É o tempo que Vossa Excelência vai usar. Obrigado, senhor presidente, pela sua tolerância. Secretário Giliardi, eu quero aqui lhe parabenizar, dizer que você é uma pessoa que eu lhe conheço de muitos anos, sei do caráter que Vossa Excelência tem. Já fui vereador com Vossa Excelência nessa casa, vi no meu mandato a preocupação que Vossa Excelência tinha com o município. Vossa Excelência hoje é o vice-prefeito, escolhido a dedo para o nosso prefeito, uma pessoa competente que está naquela secretaria. Eu gostaria aqui de parabenizar Vossa Excelência pelas atitudes que vem desempenhando naquela secretaria. E eu vou fazer 2 perguntas que eu acredito que é a pergunta que a população carolinense quer saber sobre o TFD. Quais ações a secretaria está fazendo para melhorar o atendimento do TFD? Para melhorar o atendimento do TFD. E o que a população pode esperar de melhoria no TFD? Senhor presidente, obrigado. Secretário, seja breve, por gentileza. Mais uma vez, me dirijo aqui à nossa população, que aqui está. A pergunta do vereador Marquinhos Cirilo, que eu quero aqui também, antes de respondê-lo, agradecê-lo pelo reconhecimento. Como eu digo, eu não faço nada sozinho, Eu estou apenas uma figura representante daquela secretaria, a qual nós contamos com todos os colaboradores que nós temos, que fazem com amor, carinho e dedicação na profissão saúde. Agradeço também, vereador Marquinhos, pelo reconhecimento da prestação de serviço do vereador Giliardi, enquanto estive aqui nessa casa. Então, eu quero dizer, vereador Marquinhos Cirilo, as ações para atendimentos. Essas ações para atendimento vão desde a receptividade, de onde se inicia, até onde se termina, que é na sala específica para o TFD. Como eu falei ao senhor mais cedo aqui, algum dos vereadores que me fez essa pergunta, nós buscamos melhorar diariamente, conseguimos melhorar uma forma estrutural, que a gente ainda precisa entregar mais, melhorar mais. Por questões até mesmo de planejamento, nós temos esse planejamento, uma execução breve, onde também a gente vai ter um espaço, vereador Marquinhos Cirilo, mais amplo para atender a nossa população. Quem conhece hoje o setor do TFD, quem precisa, sabe que a gente tem que melhorar a parte física. A parte profissional, quero aqui sempre deixar registrado. Meus parabéns a todos os servidores que ali estão, que fazem, de fato, esse atendimento humano à nossa população. A recomendação é sempre essa, e volto a dizer aos senhores, como representante do povo, e o povo que se sentir lesado no seu atendimento, nos procurem, que nós resolveremos, com certeza. Mas eu digo a vocês, a nossa equipe é treinada para isso, é para servir e servir melhor todos os dias. E quanto, Marquinhos, o que esperar de melhoria, é como o senhor, a gente tem debatido aqui, é uma lei onde ela traz essas vantagens, essas melhorias, e algumas adequações que a gente acredita que precisam ser feitas, que em muitas situações nós somos questionados que é insuficiente. E o TFD, ele é o tratamento fora de domicílio, como assim nós falamos, e nem sempre ele chega a custear aquilo que se precisa. Por quê? Porque ele é uma ajuda de custo. Então a gente tem que trabalhar, Marquinhos, temos trabalhado para que melhore essa parte também. É como deixo aqui aos senhores
né? Nós estamos abertos à conversa para que nós possamos sentar, adequar, mas eu muito lhe digo, por reconhecimento de vocês que aqui estão, nós conseguimos melhorar bastante. E a tendência é essa, que cada dia, com apontamentos daqueles que precisam, da população que é usuária do TFD, nós buscamos melhorar. E é através da voz de vocês, os vereadores, volto a repetir, nós estamos lá para servir a todos, independentemente de quem seja, a população de Carolina de A a Z, ela precisa ser servida da melhor maneira possível. Então nós, como colaboradores que estamos, o nosso papel é esse, é servir com honra e dignidade todos os dias. Então, vereador Marquinhos Cirilo, de forma específica, eu lhe digo que muito melhorou e que nós trabalhamos diariamente para que melhore cada vez mais. Tem sido assim em todas as nossas pastas. E nós estamos tratando aqui específico de TFD e eu lhe garanto, né, que a melhoria lá ela já é vista, porque de fato se precisa melhorar. E quando se precisa, a gente tem que trabalhar com planejamento e execução. Nós estamos trabalhando todos os dias e melhorando a parte que muitos precisam, que é o tratamento fora de domicílio, para assim a gente dar, de fato, uma saúde digna à nossa gente. Muito obrigado, eu espero que eu tenha respondido. Se o senhor tiver algum questionamento, eu estou às ordens também. A réplica está com a Vossa Excelência, vereador. Secretário, estou satisfeito, muito obrigado pelo esclarecimento, e eu não tenho dúvida que a cada dia nossa saúde ela vai melhorar, como vem melhorando. O prefeito vem empenhado, buscando aquilo de melhor para construir uma cidade mais digna. Então aqui eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelas informações. Mais algum vereador? Vereador Lindomar Nascimento. Vereador Raimundinho do Canto Grande. Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar aqui, cumprimentar a mesa em nome do secretário de Saúde, Giliardi. Quero cumprimentar a plateia em nome do nosso secretário Rivelino, que eu tive hoje cedo, fazendo cobrança a ele hoje cedo, tomando café com ele lá na Infra. E assim se sentem todos cumprimentados. E eu aqui, eu realmente tenho umas perguntas, mas realmente já foi feito pelos colegas, que nem o Luan, né? O tempo de atendimento, que você já respondeu, né? E a melhoria que não o Marquinhos citou, né? Que perguntou o que é melhorar e você já citou. Então, só quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, que venha melhorar cada vez mais, porque é isso que a população, né, precisa. Atendimento, sempre quando eu já fui buscar você, você atendeu, e espero que você faça isso com todos os colegas vereadores, porque todos nós somos cobrados 24 horas por algumas coisas, que a pessoa quando chega lá, atrás do TFD, todos estão doentes. Então que tenha muita atenção, né, com algumas pessoas que trabalham na saúde, que venham a estar atendendo bem as pessoas, que essas pessoas que chegam doentes necessitam, né? E acredito que a sua capacidade, você já teve nesta casa como vereador, teve um excelente trabalho, né? Espero que você continue sendo a pessoa que é. E o nosso prefeito acertou, né, de estar com você na direção da saúde, que não é fácil, é uma secretaria que é muito difícil, que nem o nosso colega Leonardo teve lá, ele tem o conhecimento, é uma pessoa que trabalhou muito bem. Eu parabenizar o trabalho sempre do Leonardo e acredito muito que continue. E infelizmente, se você quiser dar alguma reforçada nessa fala, você pode falar, mas se não, com certeza a população está enxergando o seu trabalho e sempre busca o melhor, e parabenizar você. Girardi, deixa essas deferências, Vossa Excelência, agradecimentos, Vossa Excelência faz no final. Que eu percebi que foi só elogio, aí ele... Tem pergunta? Tá. Presidente, eu gostaria de manter da mesma forma. Eu vou agradecer aqui ao vereador Raimundinho por suas palavras. Elas são fonte de energia para recarregar as baterias, né? Para assim a gente trabalhar. Nós estamos, de fato, Sr. Raimundinho, numa pasta que é a Secretaria de Saúde, onde eu sempre costumo dizer, é onde a gente abre-se as portas e não se fecha. Porque saúde se faz a todo instante, a todo momento, né? E tem sido assim, nós sabemos a luta que é, mas graças a Deus, por homens e mulheres que nós temos à frente da pasta saúde,
que se dedicam diariamente para assim a nossa saúde melhorar todos os dias. O nosso pedido, senhor Raimundinho, é sempre esse, como eu volto a repetir, do acolhimento com todos, para com todos. Todos os carolinenses são dignos de uma saúde melhor. E lhe digo mais, nem sempre a gente consegue, né, infelizmente, esse aparelho celular, a gente consegue atender tudo que chega nele, né? Mas eu lhe digo que a gente tem um carinho especial para dar um retorno, para assim fazer da forma que tem que ser feito, e sem distinção nenhuma. São 11 vereadores que tem aqui nessa casa, e nós procuramos atender a todos, responder a todos. Tempo, Excelência. Próximo. Presidente, eu queria só complementar. Então, Vossa agradeço. Vossa Excelência. Foi 2 minutos já, presidente? Como não está respondendo? 2 minutos? Vossa Excelência vai ter... Presidente, é 2 minutos, já foi 2 minutos? O senhor marcou 2 minutos. Presidente, eu estou respeitando a ordem, eu estou lhe perguntando, foi 2 minutos. Secretária, porque no momento não houve pergunta. Vossa Excelência faça os agradecimentos no final, porque toda hora o vereador está fazendo o elogio é importante, aí no final Vossa Excelência faz os agradecimentos. Quem é o próximo? Vereador Leonardo, ou vereador Lindomar Nascimento. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente, cumprimento também o Giliardi, já fomos colegas aqui nesta Casa de Câmara. Cumprimento aqui os presentes em nome do ex-vereador Moura Filho. Volte para cá, Moura, porque aqui o trem é desse jeito que você está vendo. Mas, senhor presidente, direcionando aqui ao secretário Giliardi, você já esteve aqui nessa função que nós estamos hoje. Você já votou em convocação aqui nesta casa, eu me recordo, se eu não me engano, do Fábio Marinho, houve uma votação aqui, uma convocação, Vossa Excelência votou. Do Ézio, ex-secretário de Educação, também houve uma votação aqui para uma convocação, o qual Vossa Excelência, e naquele momento, Vossa Excelência, quando votou igual nós votamos, era porque aquela demanda, aquela situação estava gerando cobrança, tanto para nós que somos vereadores desta casa, como para o próprio Executivo e para Vossa Excelência também, que deve receber diariamente. Ouvi atentamente as perguntas, confesso a Vossa Excelência que o que eu queria perguntar foge também desses assuntos, teria outros assuntos que eu gostaria de ter a liberdade de perguntar, mas respeitando os colegas vereadores e também respeitando o rito desta casa, eu vou me conter a não perguntar, mas diante desse tema que nós temos hoje, temos discutido e estamos discutindo aqui nesta casa, que é o TFD. Vossa Excelência falou no primeiro momento que eu observei, que quando foi gerada a lei, não foi por parte da secretaria, que todos nós sabemos que é de fato o executivo que manda para esta casa, mas depois na pergunta do vereador Leonardo, Vossa Excelência falou que era a favor do projeto de lei que foi aprovado nesta casa. E nós sabemos, para que possa formalizar a minha pergunta, vou fazer 3 perguntas rapidão, nós sabemos que esta lei hoje, ela tira o direito de muitas pessoas devido a essa limitação por questão salarial. Inclusive, eu não vou citar o nome de uma pessoa que me procurou na época em que teve o seu benefício negado. Essa própria pessoa trabalhava na Secretaria de Saúde e devido ao salário dela ser acima do que foi permitido pela lei, ela foi excluída de receber esse benefício. Como Vossa Excelência diz que concorda com a lei, a minha pergunta é, neste caso, o senhor não acha injusto um programa que é de atendimento para todos ser limitado por uma lei que foi mandada para esta casa através do prefeito municipal? A segunda pergunta, sobre judicialização. Existe judicialização a respeito do tema TFD? Existem pessoas que entraram com ação na justiça e a secretaria está respondendo a favor do povo, das pessoas que estão solicitando esse benefício através da justiça ou não? Terceira pergunta, que é uma das que a gente mais escuta reclamações, a respeito de uma comissão que foi criada, que eu não sei quem são os componentes, Vossa Excelência tem liberdade de falar, mas existe muita reclamação que chega, principalmente via WhatsApp, e para mim já chegou até através do Instagram, de pessoas reclamando do atendimento que essa comissão tem dado para as pessoas que vão lá levar os seus processos para que seja analisado. A pergunta é, o senhor como secretário já participou de alguma reunião onde esta comissão analisa os processos do cidadão carolinense? Ponto. Vereador Lindomar, é assim, eu sempre digo, nós estamos funcionários do povo, então, entrando no tema de quando o senhor começou a sua fala, então, quantas vezes for necessário a Câmara me convocar e tiver a aprovação devida, eu estarei aqui.
eu nunca vou negar vir aqui nessa Câmara. Então, como bem o senhor disse, nas vezes da convocação do vereador Fábio Marinho como secretário de Infraestrutura, nós precisávamos de alguns esclarecimentos. Esclarecimentos que é feito nessa casa para o povo. Então, por isso eu fui favorável. Na época da educação, específico, transporte escolar, eu acho que mais que justo, estamos tratando de um bem maior, né, que são nossas crianças, jovens, adolescentes, por isso fui favorável em 2 vezes. E me coloco à disposição todas as vezes que for necessário eu vir nessa casa. Sobre a lei que regulamenta o TFD, como eu acabei de dizer ao senhor, nós precisamos ter uma lei que regulamenta. Como que eu vou prestar conta de uma situação do que é público, se eu não tenho uma lei que dê um amparo legal para poder regulamentar? Agora, como eu falei ao senhor, tudo que é novo, às vezes precisa de ajuste. E nós estamos aqui, como eu vou repetir novamente, prontos para os dias que os senhores, como legislativo, para o executivo, para a gente sentar e assim abordarmos os temas. Como vocês, como fiscais do povo, nós, como servidores do povo, nós estamos sempre aptos a discussões para essa melhoria, com certeza. Sobre comissão, qual foi a segunda pergunta que o senhor falou, foi também voltada essa da lei, não foi basicamente? Judicialização, sim. A secretaria em si, a gente nunca desrespeita o que diz a lei. Se há uma judicialização, o jurídico diz que nós temos que cumprir, nós vamos lá e cumprimos. A comissão é justamente a comissão jurídica é justamente para dar esse amparo legal, né? E nós jamais vamos contra aquilo que é a lei e que é de direito daquilo que tem que ser feito. Então, diante do jurídico, diante do que é nos passado, a gente nunca deixa de cumprir. E sobre a questão da comissão do TFD, é como eu falei ao senhor, né? A gente não consegue resolver aquilo que não chega até nós. Reuniões a gente tem periodicamente, com todos os setores. Todos os setores, é hospital, é posto de saúde, é secretaria, é TFD, todos, sem extinção, para que haja esse acolhimento. Então, assim, eu não estou defendendo aquilo que não é, mas eu nunca presenciei, né? Um deles, servidores, e é porque eu todos os dias eu entro no setor TFD. Todos os dias eu estou na recepção, onde as pessoas estão aguardando, esperando, e faço questão de cumprimentá-las e perguntá-las qual o setor que a senhora está destinado, TFD. Tá. E às vezes eu me proponho a perguntar: a senhora foi bem atendida como de fato merecia ser? Sim. Então, assim, a mim, direcionado a mim, nunca chegou. Então, se chegou aos senhores, que nos procure, que nos dê nomes para que a gente possa resolver. Ali, de fato é uma comissão, são várias pessoas, né? Tem um médico, tem um assistente social, tem um assessor jurídico, tem a pessoa responsável pelo setor do TFD, que recebe toda essa documentação para fazer essa triagem dos pacientes e assim encaminha esses profissionais que eu acabei de citar agora nesse momento. Então, se algum deles não estiver zelando pelo bem maior que é o povo, nós estamos prontos para poder resolver da melhor maneira possível. Tá? Só peço que nos procurem para a gente poder resolver. Vereador Domar. Só para encerrar, senhor presidente. Inclusive, vereador secretário Giliardi, vice-prefeito, eu tenho os áudios. Eu vou pedir permissão e autorização, claro, da pessoa que me mandou e vou lhe encaminhar, que aí consta o nome das pessoas que foi atendida lá, que atenderam essa pessoa, e aí você vai saber que existe, né, de fato. Mas para encerrar, eu gostaria aqui de fazer a defesa. Eu já fiz isso com o vereador Saniel, quando foi atacado aqui, às vezes, por questões nessa tribuna, e vou fazer uma defesa ao meu colega vereador Leonardo. Querendo ou não, houve uma exposição com o nome do vereador aqui, com um questionamento. E o que eu quero deixar para a população de Carolina é que, inclusive, o próprio secretário de Saúde que está aqui hoje, Giliardi, nós nunca cogitamos uma convocação do então ex-secretário Leonardo Souza aqui nesta casa. Nunca houve, por quê? Por questão de respostas rápidas a esta casa, por atender vereador sem lado partidário. Então, vereador Leonardo, fica aqui minha defesa também a você, quanto secretário que foi, porque o benefício que você deixou ali, o seu legado, não foi por uma gestão, você deixou para o povo dessa cidade. E você pode ter certeza que todo mundo reconhece isso nessa cidade. Então, eu faço uma defesa no seu nome. E única pergunta para encerrar, secretário de Saúde: que nota você dá hoje para o atendimento do TFD no nosso município? Muito obrigado. Meu irmão, como não existe a perfeição, 99, a nota que eu dou para o setor do TFD. Para que a gente precise melhorar, tem esse 1%. Ok. Próximo a falar. Próximo, vereador Fábio Marinho.
Oi. Bom, pessoal, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar. Quero cumprimentar aqui toda a plateia presente, em nome da minha esposa, né, que sempre vem aqui, meu cunhado Jefferson. Cumprimentar aqui os nobres colegas vereadores e toda a mesa. No ano passado, quando foi feito, né, esse chamado para o nobre secretário vir aqui na Câmara, realmente, né, Luan, existia vários questionamentos sobre a questão do TFD. E houve uma reunião na prefeitura com o prefeito, alguns vereadores e algumas pessoas, né? E, nobre secretário, o que me surpreendeu muito é que algumas pessoas que eram beneficiadas, às vezes elas mesmas faltavam algumas informações para elas próprias, como por exemplo, há questionamento de valores e tal. E o TFD, ele é uma ajuda de custo, não é isso? Ele não banca o tratamento total, não é isso? E quando existe algumas necessidades, que a gente sabe que cada caso é um caso diferente, existe essa situação que é feito um esforço entre a Secretaria de Saúde, a própria gestão, para que as pessoas sejam atendidas da melhor forma. A gente sabe que existe isso, né, dependendo das situações. E assim, no final da reunião, o que mais me impressionou foi quando uma das pessoas perguntou: mas tem várias pessoas negadas. Aí nós pedimos: quem são as pessoas? Aí a pessoa: não sei, eu ouvi falar que é uma pessoa do Brejinho. Então assim, não tinha números, não tinham certeza, era simplesmente uma fofoca que estava girando. E eu acabei saindo da reunião e perguntando: vem cá, nós fomos a tarde todinha discutindo uma situação para chegar no final e a gente ouvir das próprias pessoas que pediram a reunião que não sabiam quem era que tinha sido rejeitado o recurso e tal. E assim foi encerrada a reunião. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que não é fácil, a gente sabe que problemas existem, sempre vão existir, independente de gestão, mas o importante que a gente vê é o empenho e a responsabilidade com que as coisas são feitas e são também respondidas. Eu lembro que até o colega Lindomar citou, de quando eu fui convocado aqui na Câmara, existia um mito que o vereador, que o secretário não pode vir na Câmara, porque vai ser triturado, vai ser gente. Não existe isso. Aqui são convocados para que, os secretários são convocados para que sejam esclarecidas as situações como tem que ser. Então, tinha várias perguntas que eu queria lhe fazer, que já foram feitas pelos, né, são 11 vereadores, então tem várias perguntas que eu queria lhe fazer, que já foram feitas. Então, eu me sinto satisfeito, porque já foi dito. E tinha outra também, mas eu não vou fugir também do assunto, né? Tinha outra pergunta que eu queria lhe fazer, mas eu tenho certeza que vai haver outra oportunidade, tá? E muito obrigado. Fique com Deus. Fez pergunta? Não, então Vossa Excelência responde, faz as deferências no final, por gentileza. Algum mais, colega? Vereador Chiquinho Brigel? Não, Vossa Excelência pode falar. Vossa Excelência pode falar. Eu deixo Vossa Excelência falar. Você não está impedido, Vossa Excelência não está impedido. Então, eu gostaria, agora, mais sobre nenhum tema, não há perguntas? Senhor presidente. Sim, Excelência. Posso finalizar a minha fala? Tipo, só porque foi o que fiz o ato de convocação, posso falar alguma coisa só sobre a respeito do secretário? O senhor fala na tribuna aqui. Só aproveitar o momento do secretário estar aqui, é rápido. Já fala na tribuna. Não, porque... Posso? Não, é só sobre o secretário, é rápido. Sim, pois fala. Boa noite a todos mais uma vez, pessoal. Eu queria, mais uma vez, para finalizar, como autor da convocação do secretário, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a todos os vereadores aqui presentes por falarem a respeito dos pedidos que são chegados até vocês. Queria dizer ao nobre secretário
que de agora para frente a gente vai continuar cobrando o senhor, vai continuar questionando a respeito do TFD. E uma pergunta que o vereador Lindomar fez, está muito alto, né? Uma pergunta que o vereador Lindomar fez a respeito do que pode ser feito a mais, né? Isso me abriu um leque de pensamento que a gente pode ver a possibilidade futura de modificar a lei, e isso por conseguir alcançar mais pessoas com o TFD. Mas demais, muito obrigado a todos, Deus abençoe, obrigado, senhor secretário. Ok, então, ninguém tem mais perguntas? Eu tenho. Então, senhoras e senhores, nobre secretário, na conversa que nós tivemos, quando o senhor chegou, eu chamei ali para lhe passar o cronograma, como seria a regra, e Vossa Excelência mencionou que só responderia assuntos do TFD. Vossa Excelência é secretário da principal pasta do nosso município. É a pasta que cuida de vidas, certo? Vossa Excelência planeja, e os profissionais, que muitos deles estão aqui com muita profissionalismo, com muita dedicação, e eu digo isso como também usuário do Sistema Único de Saúde do SUS, e às vezes que fui atendido, eu, Rubens, não posso reclamar. Então, pelos profissionais de excelência. Então, no meu entendimento, é a principal pasta. Vossa Excelência falou para mim ali que não responderia outros questionamentos que não fosse relacionado ao TFD. Eu tenho uma pergunta a fazer para Vossa Excelência, duas. Mas se Vossa Excelência não quiser responder, não tem problema. A primeira delas é a seguinte: Vossa Excelência tem alguma coisa a esconder por se esquivar de responder as perguntas, outras perguntas de outros assuntos? Vossa Excelência tem alguma coisa a esconder? Outra pergunta, e eu prometo que é só a última, mas Vossa Excelência não está obrigado, apesar no meu entendimento, do dever legal que Vossa Excelência tem de prestar contas à população, a quem está nos assistindo em casa, que está até essa hora, tem mais de 100 pessoas nos assistindo, a tantas pessoas que estão aqui. Vossa Excelência tem um dever legal de responder. Então a pergunta é essa: Vossa Excelência tem alguma coisa a esconder? E a outra: quando Vossa Excelência e o governo Jaime Fonseca devolverá a ambulância do Itapecuru? Era isso. Não, Vossa Excelência já falou que não vai responder. Não, obrigado. Vossa Excelência vai responder? Se Vossa Excelência for responder, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Se não, eu já passo para os... Já darei 1 minuto para Vossa Excelência fazer as suas considerações finais, e já vou finalizar essa parte aqui agradecendo a todos. Senhor presidente, com muito zelo e respeito ao senhor, por o senhor entender, até melhor do que eu, pelo que o senhor falou agora há pouco, o senhor como advogado, saber da Constituição, então eu queria que o senhor também entendesse e respeitasse o direito dos outros. O senhor me desculpe. Eu quero complementar aqui, agradecendo ao vereador Raimundinho por suas palavras, vereador Raimundinho, as considerações que eu posso fazer agora, mediante o que todos falaram. E eu queria que o senhor respeitasse esse tempo. Muito obrigado pelo reconhecimento. É de fato fonte de energia, como eu falei anteriormente, para recarregar as baterias de todo ser humano que precisa. E ainda mais está à frente do que foi dito pelo presidente, uma das principais partes da cidade, aquela que está pronta a todo momento para atender a todos. Então, muito obrigado, vereador Raimundinho. E lhe digo que o trabalho é feito todos os dias, com honra e dignidade, para atender melhor a nossa população e melhorar todos os dias. E eu não preciso falar que é visto isso, que já tem melhorado a saúde do município de Carolina, com todos os investimentos que têm sido feitos em todos os setores. Ao senhor Fábio Marinho, eu quero lhe dizer que o setor do TFD ele é público, é de todos. Então, o senhor, como vereador, assim como os demais, nenhum momento aquela secretaria fica sem responder o que quer que seja, o que chegue lá, nós respondemos. E qualquer dúvida que o senhor tiver, nos solicite via ofício, que eu mando para o senhor aqui, porque lá não tem nada a esconder não, o que é público é para ser mostrado, é assim que nós trabalhamos. E a minha vinda aqui, eu vim tratar diretamente do que se diz a lei,
do que se especifica a lei. Em nenhum momento eu fujo das minhas responsabilidades. E todas as vezes que for necessário, eu vou vir aqui nessa casa. E por obedecer o que tem que ser obedecido, é que tem aqui, né, o que foi pedido pelos vereadores dessa casa, em nome do vereador Luan e assinado pelos companheiros. É como eu digo, foi esclarecimentos daquele momento do TFD. Coisa que ouvi agora há pouco dos companheiros. Tinha muitas perguntas a serem feitas, mas nós sanamos aquilo que precisava e as perguntas foram excluídas. Então eu vim aqui para isso, para esclarecimentos, não pelo fato de dizer que o serviço público de saúde não anda hoje, o secretário teve que vir nessa casa. E vem aqui quantas vezes necessária for, porque eu sou servidor público, servidor desse povo. Então, vocês são a voz do povo, eu digo a vocês, sem resposta vocês não ficam. E se ficarem, eu quero que me avise, porque tudo que chega é para ser passado pelo secretário, e assim a gente fazer as correções necessárias que seja. E eu digo perante a vocês que aqui estão, que estão assistindo, não tenho nada a esconder de ninguém. O que é público, eu volto a repetir, tem que ser mostrado. Agora, eu estou obedecendo os critérios a qual eu fui chamado aqui hoje. Eu fui chamado para prestar esclarecimentos do TFD. Assim como foi citado anteriormente, a convocação do vereador Fábio Marinho. Na época que ele foi convocado, dizia para tratar do assunto do lixo. E muitos, quando chegaram aqui, vereador, queriam tratar de outras coisas. Ele, não, eu vim tratar específico do que vocês me convocaram. E assim foi feito. E assim será feito aqui eu estou. Se os senhores assim entenderem, durante a sessão que vai ter após esse momento, façam uma nova convocação com os itens que vocês acham que tem que ser esclarecido, que eu venho aqui novamente e esclareço. Então, a população de Carolina, muito obrigado por vocês acreditarem na força do trabalho. Obrigado. Secretário, o secretário, Vossa Excelência, até o presente momento, eu tinha toda uma admiração por Vossa Excelência. A partir do momento que Vossa Excelência se esquiva de responder pergunta pertinente, eu acho que tem coisa errada. Então, eu lhe falo, eu faço um convite a Vossa Excelência. Eu não lhe interrompi na hora que Vossa Excelência já fez as considerações finais. Eu faço um convite a Vossa Excelência, e preste atenção, está feito o convite aqui, para na próxima sessão, o senhor está convidado a vir dar esclarecimento para responder pergunta de qualquer natureza. Então, Vossa Excelência está convidado para na próxima sessão. Não havendo, eu agradeço. Senhor presidente, eu acho que tem a réplica que o senhor falou, me citou. Eu agradeço. O senhor me citou, presidente, tem a réplica. Não, Vossa Excelência está aqui como convocado. Vossa Excelência, o secretário confundiu, está pensando que está aqui como vereador ainda. Vossa Excelência está aqui como convocado, não é como vereador, não. Vossa Excelência é ex-vereador. Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, agradecer mesmo fugindo das perguntas, secretário, agradecer a presença de Vossa Excelência e convidando para vir para a próxima sessão. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. Boa noite a todos e a todas.